A chuva havia parado há horas, mas a umidade ainda pendurava-se no ar como um peso invisível, grudando na pele, infiltrando-se nos pulmões. As ruas estreitas do bairro antigo permaneciam desertas sob a luz amarelada dos postes que piscavam em intervalos irregulares, criando sombras que dançavam e morriam contra as paredes de tijolos expostos. O silêncio era denso, aquele tipo de quietude urbana que não significava paz, mas ausência, de movimento, de vozes, de vida que ousasse se expor. O mafioso viúvo caminhava pela calçada irregular com passos medidos, o som dos sapatos de couro contra o concreto rachado ecoando suave e ritmicamente. Seu casaco escuro, de corte impecável mas levemente amassado nos ombros, balouçava com o movimento, as bordas manchadas pela água que havia caído mais cedo. A gravata estava frouxa, o primeiro botão da camisa aberto. Pequenos sinais de um dia longo, de reuniões que terminavam quando o resto da cidade já dormia. Ele mantinha as mãos nos bolsos, os ombros relaxados, numa postura que não era casual, mas calculada. Cada músculo do corpo treinado para não revelar tensão, para não demonstrar intenção. Seus olhos, escuros sob a sombra projetada pela luz fraca, moviam-se constantemente, varrendo entradas de becos, janelas apagadas, carros estacionados com placas empoeiradas. Não era paranoia, era disciplina, era sobrevivência transformada em hábito. O vento soprou mais forte, carregando o cheiro de metal enferrujado e lixo acumulado, e algo mais, algo orgânico, humano, o odor azedo do suor e do medo. Ele diminuiu o ritmo, quase imperceptivelmente, a cabeça inclinando-se alguns milímetros para a esquerda. Ali, sob a marquise quebrada de uma loja abandonada, uma forma escura estava agachada contra a parede. O mafioso viúvo parou. Não de forma abrupta, mas com a mesma lentidão com que vinha caminhando, como se aquele sempre tivesse sido seu destino. A distância entre eles era de talvez 10 metros, mas na penumbra manchada ela parecia maior. Ele observou sem se mover, registrando detalhes, a postura curvada demais para ser confortável, o tremor quase invisível dos ombros, o volume irregular no colo da figura. Era uma mulher, jovem, embora a exaustão a fizesse parecer mais velha. Estava sentada com as costas contra a parede úmida, os joelhos dobrados, os braços envolvendo algo contra o peito. Seu cabelo, embaraçado e grudado na testa, era escuro de sujeira e umidade. A roupa, uma blusa de tecido fino e uma calça rasgada no joelho, estava manchada de lama seca, poeira e algo que parecia sangue velho no pulso esquerdo. E nos braços dela, envolto em trapos que já foram brancos, um bebê. O mafioso viúvo não se aproximou imediatamente. Ficou ali, imóvel sob o cone de luz fraca do poste mais próximo, observando. A mulher não levantou a cabeça. Balançava de leve para frente e para trás, um movimento mecânico, instintivo, o corpo tentando acalmar a criança mesmo quando a mente já não tinha forças para comandar. O bebê não chorava, isso era pior, bebês choravam. Quando não choravam, quando ficavam quietos demais, significava que algo estava errado. Ele deu um passo. O som do sapato contra o chão molhado pareceu alto demais na quietude. A mulher estremeceu, mas não ergueu os olhos. Apenas apertou o bebê com mais força, o corpo encolhendo-se mais contra a parede, como se pudesse desaparecer dentro dela. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Estava murmurando algo. Uma oração, talvez. Ou apenas palavras sem sentido que a exaustão arrancava dela. O mafioso viúvo avançou mais 2 passos, depois parou novamente. Ele conhecia aquela linguagem corporal, conhecia o medo que fazia alguém se encolher, mesmo quando era tarde demais, para se esconder.
Conhecia a linha tênue entre desistir e continuar segurando, continuar respirando, apenas porque o corpo ainda não havia entendido que era hora de parar. A luz do poste piscou. Por um segundo, a escuridão tomou conta de tudo. Quando voltou, a mulher havia levantado o rosto. Seus olhos estavam ocos, fundos demais nas órbitas, a pele ao redor manchada de roxo. As pupilas demoraram a focar nele, como se atravessassem uma névoa espessa. Quando finalmente conseguiram, o que ele viu ali não foi medo. Ou pelo menos não apenas medo. Era reconhecimento. Não dele especificamente, mas do que ele representava. Alguém que podia ajudar. Ou alguém que podia terminar tudo de uma vez. Os lábios dela se abriram, rachados e secos. Uma única palavra escapou, fraca demais para ser ouvida, mas ele conseguiu ler no movimento da boca. Por favor. O mafioso viúvo não respondeu, não acenou, não demonstrou nada. Apenas ficou ali, parado, as mãos ainda nos bolsos do casaco, o peso do corpo distribuído igualmente sobre os dois pés. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como o ar úmido, até que ela tentou se levantar. Foi um erro. As pernas não a sustentaram. Ela conseguiu erguer-se alguns centímetros antes de tombar para o lado, e naquele instante o corpo finalmente desistiu. Os braços afrouxaram ao redor do bebê. A cabeça bateu contra o concreto com um som seco e a consciência a abandonou. Ele se moveu então. Não correu. Jamais corria, mesmo quando teria sido justificado. Mas cobriu a distância em passadas longas e controladas. Ajoelhou-se ao lado dela com um movimento fluido, as mãos saindo dos bolsos apenas quando necessário. Primeiro, tocou o pulso dela, 2 dedos contra a pele fria e úmida, sentindo o pulso fraco e irregular, mas presente. Depois, virou-se para o bebê. A criança havia rolado para o lado quando os braços da mãe se abriram, mas os trapos sujos a haviam amortecido contra o chão. Estava imóvel, os olhos fechados, o rosto pequeno e pálido sob a camada de poeira. O mafioso viúvo estendeu a mão e hesitou por uma fração de segundo. A primeira hesitação em anos. Depois, pousou a palma aberta sobre o peito minúsculo. Respiração. Fraca. Irregular, mas ali. Ele fechou os olhos por um momento, não mais que 2 segundos, e quando os abriu novamente, a expressão estava de volta ao controle absoluto. Pegou o bebê com cuidado, ajeitando os trapos ao redor do corpo pequeno, e depois segurou a mulher. Ela era leve demais, os ossos pronunciados sob a pele, o corpo uma combinação de pele, músculos exaustos e desespero solidificado. Com a criança apoiada contra o peito e a mulher nos braços, o mafioso viúvo se levantou. O casaco escorregou parcialmente dos ombros dele, mas ele não se importou. Ajustou o peso, encontrou o equilíbrio e começou a andar. A rua continuava vazia, as janelas continuavam escuras, mas atrás de uma delas uma cortina se moveu, depois outra. E outra. As pessoas observavam, sempre observavam, mas ninguém abriria a porta. Ninguém faria perguntas, não quando ele estava envolvido. O vento soprou novamente, trazendo o cheiro de chuva que ainda estava por vir. O mafioso viúvo caminhou com passos firmes, o rosto voltado para a frente, a mandíbula apertada numa linha dura. Seu carro estava estacionado 3 quarteirões adiante, um sedã preto com vidros escuros que se fundia perfeitamente com a noite. Atrás dele, a marquise quebrada continuava vazia. O poste piscou mais uma vez antes de apagar completamente. E no silêncio que se seguiu, apenas o som dos passos dele ecoava, levando consigo 2 vidas que já deveriam ter terminado, mas que por alguma razão que ele ainda não compreendia, continuavam. O sedã negro deslizou pelas ruas vazias com um ronco suave, os faróis cortando a neblina que começava a se formar nas esquinas.
O mafioso viúvo dirigia com uma mão no volante, a outra descansando sobre o câmbio, os olhos alternando entre o retrovisor e a estrada à frente. No banco traseiro, a mulher estava deitada, inconsciente, a cabeça apoiada contra a porta. O bebê repousava ao lado dela, envolto nos trapos sujos e agora também no casaco dele, que havia tirado e dobrado como um ninho improvisado. Não havia música. Não havia rádio. Apenas o som do motor, o ocasional rangido dos pneus contra o asfalto úmido e a respiração irregular da mulher, um som que ele monitorava sem olhar diretamente, treinado para detectar mudanças em padrões vitais, mesmo à distância. Ele não foi para o hospital. Hospitais faziam perguntas, perguntas levavam a relatórios. Relatórios criavam registros, e registros podiam ser rastreados por pessoas que não deveriam saber onde ele estava ou com quem. Em vez disso, virou em uma rua lateral, depois em outra, seguindo um caminho memorizado através de bairros que progressivamente melhoravam. Fachadas menos rachadas, calçadas mais limpas, árvores que ainda não haviam sido cortadas. A casa ficava no final de uma rua sem saída, escondida atrás de muros altos, cobertos de era que crescia descontrolada. O portão de ferro se abriu automaticamente quando o carro se aproximou, sensores invisíveis reconhecendo a placa. Ele entrou devagar, esperou o portão fechar completamente atrás dele antes de estacionar na garagem lateral, longe da visão da rua. O mafioso viúvo desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso como água parada. Ele ficou sentado por um momento, as mãos ainda no volante, olhando para o painel sem realmente vê-lo. Sua respiração era controlada, mas algo na forma como seus dedos se curvaram levemente contra o couro do volante revelava uma tensão que raramente permitia aparecer. Depois, abriu a porta. O ar da garagem era frio e cheirava a concreto e óleo de máquina. Ele caminhou até a porta traseira, abriu-a com cuidado para não fazer barulho e primeiro pegou o bebê. A criança não acordou, o sono profundo de exaustão total. Ele segurou o pequeno corpo contra o peito com uma mão, a outra alcançando a mulher. Ela gemeu quando ele a moveu, um som baixo e agudo de dor, mas não despertou. O corpo dela estava quente demais agora, a pele úmida de suor apesar do frio. Febre. Ele carregou ambos através da porta que levava ao interior da casa, seus passos ecoando suavemente contra o piso de madeira escura. A residência era grande, mas vazia da forma que lugares abandonados pela vida são. Móveis cobertos com lençóis brancos, cortinas pesadas bloqueando qualquer luz externa. O ar parado e espesso, com o cheiro de tempo que passou sem movimento. Subiu a escada larga, cada degrau rangendo suavemente sob seu peso. No segundo andar, passou por portas fechadas, 3, 4, 5, até alcançar a última do corredor. Essa ele abriu com o ombro, empurrando devagar até que a dobradiça cedeu. O quarto estava limpo. Não limpo de ter sido usado recentemente, mas limpo de ter sido preservado. A cama tinha lençóis brancos esticados com perfeição militar. Os travesseiros fofinhos e intocados. Uma janela grande ocupava a parede oposta, as cortinas abertas o suficiente para deixar entrar a luz fraca da lua que lutava contra as nuvens. O mafioso viúvo colocou a mulher sobre a cama primeiro, ajeitando a cabeça dela no travesseiro. Depois, posicionou o bebê ao lado, perto o suficiente para que ela pudesse alcançar se acordasse, mas não tão perto que pudesse rolar e machucar a criança. Ele ficou ali por um momento, olhando para os dois. A mulher com os lábios entreabertos, suor escorrendo pela têmpora. O bebê com o rosto tranquilo, alheio ao perigo que havia enfrentado. Algo mudou em seu rosto. Não foi grande, apenas um endurecimento quase imperceptível ao redor dos olhos, uma linha mais profunda entre as sobrancelhas. Ele desviou o olhar, virou-se e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta.
No corredor, parou. Olhou para a porta ao lado, a única que permanecia fechada havia anos. Sua mão subiu, os dedos tocando a madeira, mas não giraram a maçaneta. Ficou assim por 5 segundos completos, a respiração mais lenta, o corpo mais rígido. Depois, deixou a mão cair e desceu as escadas. Na cozinha, ligou apenas uma luz, a pequena sobre a pia. Abriu armários que estavam vazios demais, encontrou algumas latas de sopa, pão velho que ainda não havia mofado. Colocou água para ferver, preparou algo morno e básico. Enquanto mexia a panela, seus movimentos eram mecânicos, precisos, mas vazios de qualquer pensamento visível. O relógio na parede marcava 3h20 da manhã. O som do tic-tac parecia alto demais no silêncio. Ele voltou ao quarto com uma bandeja, sopa, água, panos limpos, que encontrou em um armário. A mulher ainda dormia, mas agora se mexia inquieta, a cabeça virando de um lado para o outro, as sobrancelhas franzidas. O bebê havia se enrolado mais nos trapos, apenas o rosto pequeno visível. O mafioso viúvo colocou a bandeja sobre uma cômoda antiga, pegou um dos panos, molhou na água e aproximou-se da cama. Sentou-se na beirada, o colchão cedendo levemente sob seu peso, e passou o pano úmido pela testa dela. A mulher tremeu ao contato, mas gradualmente relaxou. Ele limpou o suor, a sujeira acumulada, as manchas escuras ao redor dos olhos. Foi quando ela abriu os olhos. O movimento foi súbito, o corpo inteiro enrijecendo, os olhos arregalando em pânico. Ela tentou se afastar, mas não tinha forças. As mãos buscaram o bebê automaticamente, puxando a criança para perto do peito, um grito preso na garganta que saiu apenas como um suspiro rouco. O mafioso viúvo não se moveu, não recuou, não avançou. Apenas ficou sentado, o pano ainda na mão, olhando para ela com aquela expressão neutra que nada revelava. O silêncio se estendeu. Ela respirava rápido demais, os olhos saltando pelo quarto, a porta entreaberta, a janela, ele, o bebê, ele novamente. Onde? A voz dela era pouco mais que um sussurro quebrado. Onde estou? Ele não respondeu imediatamente. Colocou o pano de volta na tigela com água, limpou as mãos na calça com movimentos lentos, deliberados. Quando finalmente falou, a voz era baixa, controlada, cada palavra medida. Segura, um conceito, não uma localização. Ela piscou, confusão misturando-se com o medo. O bebê começou a se mexer, pequenos ruídos saindo da garganta. Instintivamente, ela começou a balançar, mesmo deitada, mesmo tremendo. Quem é você? A pergunta pairou no ar. Ele considerou não responder. Não devia nada a ela, não precisava explicar. Mas havia algo na forma como ela segurava a criança, na forma como seus olhos, apesar do medo, permaneciam fixos nos dele, esperando, que o fez inclinar a cabeça levemente. Alguém que estava passando. Não era mentira, também não era verdade. Era o suficiente. Ela estudou o rosto dele, procurando sinais, pistas, intenções. O que quer que tenha visto, ou não visto, fez seus ombros caírem um pouco. Não relaxou, mas o pânico agudo diminuiu para um medo constante e gerenciável. Por que me ajudou? A voz ainda fraca, mas mais firme. O mafioso viúvo não tinha resposta para isso. Ou tinha, mas não era uma que pudesse ser explicada com palavras. Então, fez o que sempre fazia quando confrontado com perguntas sobre motivações. Desviou. Você tem febre? Ele gesticulou levemente para a bandeja. Precisa comer, depois dormir. E depois... Ele se levantou, o movimento suave e controlado. Ajeitou os punhos da camisa, depois olhou para ela mais uma vez. A luz fraca da lua vinda da janela criava sombras em seu rosto, tornando impossível ler qualquer emoção que pudesse estar escondida ali. Depois a gente vê. Virou-se e caminhou em direção à porta. A voz dela o alcançou antes que pudesse sair. Como posso confiar em você? Ele parou no batente de costas para ela. Não virou a cabeça.
Não respondeu. Apenas ficou ali por um segundo longo demais e depois seguiu, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor escuro, encostou-se na parede ao lado da porta. Podia ouvir os movimentos dela do outro lado, o rangido do colchão, o som de líquido sendo derramado, o choro fraco do bebê sendo acalmado. Ele fechou os olhos, a mandíbula apertada, e algo que poderia ter sido dor ou memória, que frequentemente eram a mesma coisa, atravessou seu rosto. Depois, abriu os olhos e desceu novamente as escadas, deixando para trás o quarto iluminado pela lua e as duas vidas que agora, de alguma forma, haviam se tornado sua responsabilidade. A manhã chegou cinzenta e fria, a luz do sol filtrada por nuvens densas que prometiam mais chuva. O mafioso viúvo não havia dormido. Estava sentado na sala de estar, afundado em uma poltrona de couro que rangia sempre que ele se movia, uma xícara de café esfriando entre suas mãos. Havia tirado a gravata em algum momento da madrugada, os 3 primeiros botões da camisa abertos, as mangas enroladas até os cotovelos. Pequenas concessões à exaustão que jamais admitiria sentir. O telefone vibrou no bolso da calça. 1 vez, 2, 3. Ele olhou para a tela. Um número sem nome, apenas dígitos que reconheceu. Deixou tocar até a ligação cair. Depois colocou o aparelho sobre a mesa de centro, a tela virada para baixo. Quem quer que estivesse ligando sabia que ele veria. Saber que havia visto e escolhido não atender era mensagem suficiente. Lá em cima, o assoalho rangeu. Passos leves, hesitantes, seguidos pelo choro abafado do bebê. Ele inclinou a cabeça, ouvindo, mapeando o movimento através do teto. Ela havia saído do quarto, estava no corredor agora. Os passos pararam. Esperou. Depois, ouviu a porta ao lado se abrir. Aquela que ele havia tocado na noite anterior, mas não entrado. Algo gelado percorreu sua espinha. Ele se levantou, o movimento rápido demais para seu controle usual, e subiu as escadas em passadas silenciosas, mas urgentes. Quando alcançou o 2º andar, ela estava parada no batente daquela porta, olhando para dentro, o bebê nos braços. O quarto estava exatamente como havia sido deixado. Uma cama pequena encostada na parede, ainda feita com lençóis de estampa infantil, ursinhos e luas. Uma cômoda baixa com brinquedos dispostos em ordem perfeita sobre a superfície. Uma cadeira de balanço na esquina, perto da janela, com um cobertor dobrado sobre o encosto. Tudo limpo, preservado, intocado. Um museu de uma vida que parou. A mulher virou-se quando o sentiu se aproximar, os olhos arregalados. Não com medo dessa vez, mas com algo pior. Compreensão. Ela havia visto o suficiente para entender o que aquele quarto significava, o que aquela preservação impossível revelava. Desculpa, ela disse, a voz ainda rouca. Eu não sabia, eu só estava procurando... Ele não respondeu. Passou por ela. Entrou no quarto pela primeira vez em quanto tempo? 2 anos? 3? O ar estava parado, cheirando levemente a naftalina e madeira encerada. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, depois relaxaram com esforço visível. Caminhou até a janela, puxou a cortina para o lado, deixando a luz cinzenta entrar. Poeira dançou no ar, partículas douradas contra o cinza do dia. Quantos anos? A voz dela veio baixa, respeitosa. Ele não olhou para ela. Manteve os olhos fixos na janela, na rua vazia lá embaixo, nas árvores balançando com o vento que começava a ganhar força. 3. Uma palavra, um número, um abismo inteiro de dor comprimido em uma única sílaba. E a mãe? A mandíbula dele se apertou. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que ela quase se arrependeu de ter perguntado. Quase recuou. Mas algo na forma como ele continuou parado ali, vulnerável de uma maneira que ela não havia visto na noite anterior, a fez esperar. Junto. Pausa. Acidente. Carro. Não eram apenas palavras.
Eram fragmentos quebrados de uma narrativa que ele havia enterrado tão fundo que falar sobre ela agora era como arrancar vidro de uma ferida antiga. A mulher apertou o bebê contra o peito, sentindo o peso daquela revelação, o peso de estar naquela casa, naquele quarto, com aquele homem que carregava um mundo de morte silenciosa dentro dele. "Sinto muito", ela sussurrou. Ele finalmente se virou. Olhou para ela. Realmente olhou, não apenas observou. Havia algo diferente em seus olhos agora, algo que a luz cinzenta da manhã capturava e tornava impossível de esconder. Dor. Antiga, profunda, nunca curada. Apenas enterrada sob camadas de controle e violência necessária. Por que você estava na rua? A pergunta veio afiada, um desvio óbvio, mas ela entendeu. Entendeu que ele não podia continuar falando sobre isso, que já havia dado mais do que normalmente dava. Ela baixou os olhos, o corpo encolhendo levemente. Ele me botou para fora. O pai dela gesticulou para o bebê. Disse que não era dele, que eu tinha que sumir ou ele terminaria o trabalho. Ele batia em você. Não era pergunta, era constatação. O mafioso viúvo havia visto as marcas, antigas, novas, algumas já amareladas, outras ainda roxas. Reconhecia os padrões. Reconhecia a forma como ela se movia, sempre protegendo um lado, sempre calculando distâncias. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de verbalizar. Ele deu 2 passos em direção a ela, depois parou, mantendo distância respeitosa. Nome: Sofia. Pausa. E ela é Luna. Luna. Ele olhou para o bebê. Talvez 3 meses, 4 no máximo. Cabelo escuro e fino, olhos fechados no sono, o rosto pequeno e perfeito. Algo se contorceu dentro dele, algo que havia jurado nunca mais sentir. Ele sabe onde você está? Não. Sofia balançou a cabeça com mais força. Não acho. Eu caminhei a noite toda antes de você me encontrar. Não sei nem onde estou. Bom, isso era bom. Significava que tinha tempo. Tempo para pensar, planejar, decidir o que fazer com essas 2 vidas que literalmente caíram em seu caminho. O telefone vibrou novamente no bolso. Desta vez, ele o ignorou completamente. Você come, descansa. Ninguém entra aqui sem eu saber. Ele começou a sair do quarto, mas parou na porta, olhando por cima do ombro. Não saia da casa. Não era pedido. Era ordem, mas a voz não tinha ameaça. Tinha algo mais estranho. Preocupação, talvez, ou apenas o hábito de proteger o que estava sob seu teto. Sofia observou-o descer as escadas, o som dos passos pesados ecoando. Depois, olhou ao redor do quarto novamente. O túmulo preservado de uma criança que nunca cresceria, de uma mãe que nunca veria o filho crescer. Apertou Luna com mais força e saiu, fechando a porta suavemente, como se temesse acordar fantasmas. O mafioso viúvo passou o dia fazendo ligações, breves, codificadas, sempre do outro lado da casa onde não poderia ser ouvido. Organizou coisas, suprimentos, informação, proteção. Colocou pessoas em movimento sem explicar porquê. Ninguém questionava. Ninguém nunca questionava. À tarde, quando o sol finalmente rompeu as nuvens por breves minutos antes de desistir novamente, ele subiu com uma bandeja. Sopa caseira dessa vez, pão fresco que alguém havia deixado na porta da frente em uma sacola sem identificação. Frutas. Bateu na porta antes de entrar, uma cortesia que não costumava oferecer. Sofia estava sentada na cama, Luna mamando em uma mamadeira improvisada que ele havia comprado através de meios que não precisavam ser explicados. Ela levantou os olhos quando ele entrou, e algo naquele olhar havia mudado. Menos medo, mais reconhecimento de que, por mais perigoso que ele fosse, não era uma ameaça para ela. Pelo menos não ainda. Obrigada, ela disse quando ele colocou a bandeja ao lado da cama. Por tudo isso, eu sei que você não tinha que... Não, ele a cortou.
A palavra saindo mais dura que pretendia. Respirou fundo, controlou o tom. Não fale sobre isso. Ela fechou a boca, mas continuou olhando para ele com aqueles olhos que viam demais, que entendiam demais. Depois de um longo momento, acenou com a cabeça. Ele já estava virando para sair quando ela falou novamente. Você era um bom pai. As palavras o atingiram como balas. Ele congelou no lugar, todos os músculos do corpo enrijecendo de uma vez. Não virou, não respondeu. Apenas ficou ali, de costas para ela, os ombros tensos sob a camisa amarrotada. O quarto, Sofia continuou, a voz suave. A forma como está cuidado. Você amava muito ela, e a mãe também. Algo quebrou dentro dele. Não visivelmente, nunca visivelmente, mas algo essencial rachinou, deixando vazar uma dor tão antiga e tão fresca ao mesmo tempo que por um segundo, apenas um segundo, ele fechou os olhos e deixou sentir. Depois, abriu novamente. Saiu do quarto sem uma palavra, desceu as escadas, atravessou a sala, saiu pela porta dos fundos para o jardim abandonado, onde a grama crescia selvagem e as flores que sua esposa havia plantado morreram há muito tempo. E ali, sob o céu cinzento e pesado, com as mãos enfiadas nos bolsos e o peso de 3 anos de culpa esmagando seus ombros, o mafioso viúvo ficou em pé e lembrou do que era ter algo para perder. E do terror de perceber que, talvez, acabara de encontrar novamente. 3 dias se passaram como suspiros presos, lentos, pesados, inevitáveis. A rotina se estabeleceu sem que ninguém a declarasse. Ele saía pela manhã, voltava ao anoitecer com sacolas de mantimentos e remédios que apareciam sem explicação. Sofia cuidava de Luna, recuperando forças gradualmente, a cor voltando ao rosto, os movimentos se tornando menos trêmulos. Eles se cruzavam em silêncios carregados, trocavam palavras mínimas, existiam em órbitas paralelas dentro daquela casa grande demais para 2 adultos e um bebê. Mas algo estava mudando. Pequenas coisas. A forma como ele demorava mais tempo na cozinha quando sabia que ela desceria. A forma como ela deixava a porta do quarto entreaberta, um convite silencioso para que ele verificasse se precisavam de algo. A forma como Luna, que chorava com qualquer pessoa, acalmava-se quando ele a segurava. O que aconteceu por acidente na segunda noite, quando Sofia estava tão exausta que simplesmente entregou a criança para ele enquanto esquentava a mamadeira. Ele havia ficado parado com o bebê nos braços, completamente imóvel, como se Luna fosse feita de cristal. E então, lentamente, começou a balançar. Um movimento quase imperceptível, instintivo, muscular. Memória do corpo de algo que um dia soube fazer. Sofia havia observado da cozinha, as mãos tremendo enquanto segurava a mamadeira, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Não disse nada. Não precisava. Na manhã do 4º dia, o mafioso viúvo acordou com o som de um carro parando na frente da casa. Não o som comum de um motor, mas o ronco grave e específico de um SUV blindado. Ele estava de pé antes de estar totalmente consciente, a arma já na mão retirada do criado mudo, os pés descalços, silenciosos no chão de madeira. Moveu-se até a janela, afastou a cortina minimamente. 3 homens, ternos escuros, posturas militares, olhando para a casa com a paciência de quem pode esperar o tempo que for necessário. Reconheceu 2 deles. Eram do círculo, do mundo que ele tentava manter longe dessa casa, dessa vida que ainda não sabia se estava construindo ou destruindo. Merda. Guardou a arma na cintura das calças, vestiu uma camisa sobre a camiseta e desceu as escadas sem fazer barulho. Parou na sala de estar, considerou as opções, depois caminhou até a porta da frente. Abriu antes que batessem, bloqueando a entrada com o corpo. Marco! O mais alto dos 3 falou primeiro, a voz grave e familiar. Precisamos conversar. Aqui não, Dante. Aqui sim.
Não era negociável. Dante deu um passo à frente, não ameaçador, mas firme. Você sabe por quê? O mafioso viúvo, Marco, aparentemente, manteve a expressão neutra, mas algo mudou em seus olhos. Um cálculo rápido, uma avaliação de riscos. Depois recuou, abrindo espaço para que entrassem. Os 3 homens entraram em formação, fechando a porta atrás de si, os olhos varrendo o ambiente com eficiência profissional. Sozinho? Dante perguntou, mas o tom sugeria que já sabia a resposta. Sim. A mentira saiu suave, natural. Dante o estudou por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Você tem sumido. Não atende ligações. Perdeu 2 reuniões. Enzo está fazendo perguntas. Enzo. O nome pairou no ar como fumaça tóxica. Marco manteve a postura relaxada, mas os músculos dos ombros se tensionaram minimamente. Estou de luto, Dante. Ainda tenho esse direito. 3 anos, Marco. 3 anos de luto. Chega uma hora que o mundo cobra presença. Dante se aproximou, baixou a voz. Ou cobra lealdade. E você sabe o que acontece quando Enzo questiona a lealdade. Silêncio. O tipo de silêncio que precede tempestades. Um dos outros homens, mais jovem, ansioso, deu um passo em direção às escadas. Marco se moveu, bloqueando o caminho sem parecer se mover rápido, apenas aparecendo no lugar certo. A casa está vazia, Roberto. Não precisa procurar. Roberto hesitou. Olhou para Dante. Dante observou Marco com olhos que haviam visto demais, que reconheciam mentiras, mesmo bem contadas. Depois, gesticulou para Roberto recuar. Você tem 48 horas, Dante disse. A voz baixa, mas carregada de peso. Aparece na reunião de sexta. Mostra a cara. Dá a Enzo o que ele quer. Seja informação, seja trabalho, seja só presença. 48 horas, Marco. Depois disso, eu não posso mais proteger você. Nunca pedi proteção. Não. Mas tem ela mesmo assim. Porque você era o melhor. Porque ainda pode ser. Dante se virou para sair, os outros 2 seguindo. Na porta parou. Seja lá o que você está escondendo aqui, espero que valha a pena o que vai custar. A porta fechou. O som do SUV partindo ecoou, depois desapareceu. Marco ficou parado no meio da sala, os punhos cerrados, a mandíbula apertada até doer. Depois, virou-se lentamente. Sofia estava no topo das escadas, Luna nos braços, os olhos arregalados. Tinha ouvido tudo. Você é... Ela começou, mas a voz falhou. Sim. Não negou. Não havia ponto. Ela havia ouvido, havia visto, havia entendido. Você é um deles, um mafioso. A palavra soou feia na boca dela. Ele não corrigiu. Era feia. Era verdadeira. Sofia desceu os degraus lentamente, cada passo medido. Luna apertada contra o peito. Quando alcançou o pé da escada, parou a 2 metros dele, estudando o rosto dele como se fosse um estranho novamente. Você vai nos entregar? A voz tremia. Para ele? Para esse Enzo? Algo atravessou o rosto de Marco. Algo que poderia ser insulto, ou dor, ou ambos. Não. Como posso acreditar? Não pode. Ele deu um passo à frente e depois parou. Mas eu não faço isso. Não com mulheres. Não com crianças. Nunca fiz. Mas faz outras coisas. Sim. A honestidade brutal pairou entre eles. Sofia olhou para ele. Realmente olhou, além do controle, além do silêncio, para o homem que havia carregado ela e Luna da rua, que havia aberto sua casa destruída, que balançava um bebê que não era dele, com mãos que provavelmente haviam feito coisas terríveis. 48 horas, ela repetiu. E depois? Marco não respondeu. Não tinha resposta. Ou tinha várias, todas ruins. Preciso de um favor, ele disse finalmente. Você e Luna ficam aqui, trancadas, não atendem porta, não fazem barulho. Eu volto amanhã de manhã. E se você não voltar?
Os olhos dele se encontraram com os dela. Pela primeira vez, desde que se conheceram, ela viu algo além de controle ali. Viu medo, não por ele, mas por elas. Tem um envelope na gaveta do meu quarto. Dinheiro, documentos, endereço de alguém que pode ajudar. Ele tirou uma chave do bolso, estendeu para ela. Se eu não voltar até meio-dia, você pega e vai. Sofia pegou a chave, os dedos tremendo. Onde você vai? Resolver isso. Ou tentar. Como? Ele já estava se virando, pegando uma jaqueta do cabideiro, verificando a arma na cintura. Quando respondeu, a voz estava diferente, mais fria, mais distante. O homem que havia emergido nos últimos dias estava se escondendo novamente atrás da armadura. Do único jeito que esse mundo entende. Abriu a porta. A luz cinzenta da manhã entrou. Ele olhou para trás uma última vez, e naquele olhar havia algo que Sofia levaria anos para nomear adequadamente. Não era amor, ainda não, mas era algo próximo. Era possibilidade. Era o terror de ter encontrado uma razão para voltar. Tranca a porta, ele disse. Não abre para ninguém. E então saiu, fechando a porta atrás de si. Sofia correu até a janela. Observou o sedã preto desaparecer pela rua. Luna começou a chorar. Ela a balançou automaticamente, lágrimas descendo silenciosamente pelo próprio rosto, olhando para a chave na mão e se perguntando se algum dia o veria novamente. Lá fora, as nuvens se fecharam, e a chuva, que havia ameaçado por dias, finalmente começou a cair. A noite caiu como uma lâmina, cortando o dia ao meio e deixando apenas escuridão. Sofia não havia dormido. Ficou sentada na poltrona, perto da janela do quarto. Luna dormindo no berço improvisado, feito com travesseiros, observando a rua vazia através de uma fresta na cortina. Cada farol que aparecia ao longe fazia seu coração acelerar. Cada som, o vento batendo nos galhos, a chuva contra o vidro, o rangido natural da casa velha, a fazia pular. Meia-noite passou, 1 da manhã, 2, nada. A chave que ele havia dado estava sobre a cômoda, ao lado do envelope que ela havia encontrado, exatamente onde ele disse que estaria. Não havia aberto. Abrir seria admitir que ele não voltaria. E por alguma razão que não conseguia nomear, não queria admitir isso. Às 3h15 da manhã, ouviu o portão. Levantou-se tão rápido que a cabeça girou. Correu até a janela, colou o rosto no vidro frio. O sedã preto estava entrando, os faróis cortando a chuva que caía agora em lâminas pesadas. Ele estava de volta. Sofia desceu as escadas com passos rápidos, mas silenciosos, Luna ainda dormindo lá em cima. Alcançou a porta da frente no momento em que a chave girou na fechadura. A porta se abriu. Marco entrou cambaleando. Estava encharcado, a roupa grudada no corpo, o cabelo pingando água misturada com algo mais escuro. Sangue. Havia sangue no lado esquerdo do rosto, escorrendo de um corte acima da sobrancelha. A camisa estava rasgada no ombro, revelando um ferimento que ainda sangrava. Ele se apoiou no batente, os olhos levando um segundo para focarem nela. — Você está bem? As palavras saíram antes que Sofia pudesse pensar. Ele assentiu, mas o movimento foi lento, pesado. Trancou a porta? — Sim, Marco, você está sangrando. Eu... Está resolvido. Ele cortou a voz rouca, empurrou-se da porta, deu 2 passos vacilantes para dentro. — Enzo, aceita. Aceita que eu estou fora. Que... Respirou fundo, parecendo doer. Que eu paguei o preço. Sofia olhou para ele, para os ferimentos, para a forma como ele se movia, como se cada músculo doesse, para o peso nos ombros dele que não tinha nada a ver com dor física. Entendeu sem que ele precisasse dizer. Havia feito algo, algo terrível, algo necessário, algo que lhe custou mais do que sangue. — Senta, ela disse, a voz surpreendentemente firme. — Deixa eu cuidar disso. Ele não discutiu. Deixou que ela o guiasse até o sofá, sentando-se pesadamente, a cabeça caindo para trás.
Sofia correu até a cozinha, pegou a caixa de primeiros socorros que havia visto no armário, água, toalhas limpas. Quando voltou, ele estava exatamente como havia deixado, os olhos fechados, a respiração irregular. Ajoelhou-se na frente dele. Começou a limpar o sangue do rosto com cuidado, a toalha úmida removendo camadas de sujeira e violência. Ele não se mexeu, não reclamou quando o pano tocou o corte aberto. Apenas ficou ali, deixando que ela cuidasse dele da mesma forma que ele havia cuidado dela naquela primeira noite. Você não tinha que fazer isso, Sofia sussurrou enquanto trabalhava. Não por nós. Os olhos dele se abriram. A olhou de tão perto que podia ver as manchas douradas, escondidas no marrom escuro das íris. Tinha uma palavra. Um universo inteiro de significado. Sofia sentiu algo se contrair no peito. Não sabia o nome, não estava pronta para nomear, mas estava ali, crescendo, inevitável, assustador. Terminou de limpar o rosto dele, passou para o ombro. A camisa estava grudada no ferimento. Ela puxou com cuidado, e ele finalmente reagiu, os músculos se tensionando, um som baixo escapando entre os dentes cerrados. Desculpa, ela murmurou. Não para. Não era ordem. Era súplica. Ela continuou, revelando o ferimento. Um corte profundo, mas limpo. Precisava de pontos, mas ela fez o melhor que podia com o que tinha. Bandagens apertadas, pressão constante até o sangramento diminuir. Suas mãos estavam manchadas de vermelho quando terminou. Obrigado. A voz dele veio tão baixa que ela quase não ouviu. Sofia se sentou nos calcanhares, olhando para ele. Marco estava destruído. Física, emocional, espiritualmente destruído. Mas estava ali. Havia voltado. Como havia prometido. O que você fez? Ela não tinha direito de perguntar. Perguntou mesmo assim. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. Então, lentamente, as palavras começaram a sair, cada uma parecendo custar. Tinha um trabalho. Um que eu havia recusado antes de minha família. Pausa. Respiração difícil. Enzo queria que eu fizesse. Disse que se eu fizesse, estaria quite, poderia sair, viver. E você fez. Fiz. Sofia não perguntou detalhes. Não queria saber. Mas podia ver o peso disso nos olhos dele, na forma como seus ombros curvaram, como se carregasse um mundo inteiro de culpa. Você salvou a gente, ela disse, a voz firme. Salvou eu e Luna. Isso conta. Não apaga. Não, mas importa. Eles ficaram assim, olhando um para o outro no silêncio da sala mal iluminada, a chuva tamborilar contra as janelas. Então, Marco estendeu a mão lentamente, dando a ela tempo para recuar. Tocou o rosto de Sofia, os dedos manchados de sangue traçando a linha do maxilar dela. Você e Luna, ele disse, cada palavra medida. Ficam aqui, comigo, se quiserem. Não era ordem, era oferta, era esperança embrulhada em medo. Sofia cobriu a mão dele com a sua. Quero. Algo quebrou no rosto de Marco. Não visivelmente, nunca visivelmente, mas algo essencial cedeu. Ele puxou a mão dela até os lábios, beijou os nós dos dedos com uma reverência que contrastava violentamente com o homem coberto de sangue e violência. Não mereço isso, ele sussurrou contra a pele dela. Nenhum de nós merece nada, Sofia respondeu, mas estamos aqui mesmo assim. A luz da manhã encontrou os três no quarto principal. Marco estava deitado na cama, finalmente dormindo, o corpo exausto, incapaz de resistir mais. Sofia estava sentada ao lado, Luna nos braços, observando o peito dele subir e descer em respirações profundas. Ela havia passado a noite pensando sobre escolhas, sobre consequências, sobre o tipo de homem que fazia coisas terríveis, mas voltava coberto de sangue para garantir que uma estranha e seu bebê estivessem seguros.
sobre o tipo de homem que preservava o quarto de uma filha morta, mas abria sua casa para outra vida. Marco não era bom, ela sabia disso. Ele havia deixado claro. Mas também não era completamente mau. Era algo entre algo complicado, algo humano, de uma forma crua e honesta, que a maioria das pessoas nunca seria. E ela, que havia sido abandonada, espancada, jogada na rua como lixo, ela entendia sobre não ser completamente boa também. Entendia sobre fazer o que era necessário para sobreviver. Entendia sobre segundas chances que vinham embrulhadas em circunstâncias impossíveis. Luna se mexeu nos braços dela, abrindo os olhos pequenos e escuros. Sofia a balançou suavemente, depois olhou para Marco novamente. Ele havia se virado durante o sono, o braço estendido sobre o espaço vazio da cama. O espaço onde sua esposa havia dormido, onde ele havia passado 3 anos dormindo sozinho. Lentamente, com cuidado para não acordá-lo, Sofia se deitou naquele espaço. Luna entre eles, protegida por 2 corpos destruídos que haviam encontrado um ao outro na escuridão mais profunda e decidido, contra toda lógica, agarrar-se a algo parecido com luz. Marco suspirou no sono e seu braço, sem acordar, envolveu ambas. Lá fora, a chuva finalmente parou. O sol, hesitante mas presente, começou a furar entre as nuvens. E naquela casa que havia sido um túmulo, que havia sido preservada como monumento à morte, a vida, frágil, complicada, improvável, começou novamente. Não seria fácil. Haveria conversas difíceis, verdades mais duras, cicatrizes que nunca curariam completamente. Haveria dias em que o passado de ambos pesaria demais. Haveria momentos de dúvida, de medo, de questionar se haviam feito a escolha certa. Mas também haveria isto, 3 respirações sincronizando no silêncio da manhã. Uma criança crescendo em um lar que finalmente poderia ser chamado de lar. Um homem aprendendo que redenção não apaga o passado, mas pode construir um futuro. Uma mulher descobrindo que força não é nunca cair, mas levantar-se repetidamente, mesmo quando o mundo insiste em empurrá-la para baixo. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Sofia fechou os olhos, Luna aquecida contra seu peito, o braço de Marco pesado e protetor ao redor delas. E pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, sentiu-se segura.